Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado especializado em privacidade de dados, Paulo Perrotti, passando orientações práticas aos empresários sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O economista Otto Nogami, comentando sobre o atual cenário e as perspectivas para as micro e pequenas empresas. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, Gilberto Cury. Fique conosco. A Prefeitura de São Paulo anunciou a antecipação de 5 feriados municipais e uma mudança no horário do rodízio de veículos para conter o avanço de casos de Covid-19. Com isso, a cidade terá uma sequência de pouco mais de uma semana sem dias úteis. Os feriados vão do dia 26 de março até o dia 4 de abril. Todas as informações detalhadas estão no site www.capital.sp.gov.br. Estamos vivendo um momento muito especial, um momento de incerteza, um cenário complicado, eu diria. Nós estamos aí com uma taxa de inflação crescendo. Recentemente o Copom decidiu aumentar a taxa de juros e, pior de tudo, não observamos nenhum movimento no sentido de um resgate do processo de crescimento da nossa economia. Quando nós analisamos o mercado como um todo, nós podemos constatar que as maiores prejudicadas ao longo desse um ano foram as micro e pequenas empresas. Por quê? Porque, caracteristicamente, essas empresas elas são intensivas utilizadoras de mão de obra. E à medida que o governo cria programas de isolamento social, isso acaba prejudicando as condições de produção, consequentemente acabam afetando, de alguma maneira, o próprio fluxo de caixa, levando a empresa a enfrentar dificuldades financeiras e, conforme nós constatamos, muitas delas não conseguiram sobreviver a esse processo e simplesmente tiveram que encerrar as atividades. Esse fechamento das pequenas e microempresas, ela tem um impacto muito grande em toda a cadeia produtiva. Por quê? Porque elas estão na base de toda uma cadeia de produção que acabam afetando de alguma maneira as grandes indústrias. Daí vem a grande dificuldade que nós vivemos no momento com relação ao desabastecimento. E esse desabastecimento ela está ocorrendo justamente por conta da falta de insumos, ou seja, a falta de matérias-primas, que, via de regra, são produzidas justamente pelas micro e pequenas empresas. Diante desse cenário, surge uma outra grande preocupação. O que nós podemos esperar com relação aos próximos períodos, ou os próximos meses? Ou até mesmo o que podemos esperar desse ano de 2021. Com esse repique da pandemia, novamente estamos partindo para o isolamento social. E aí a grande questão, mais uma vez, em que situação ficam as micro e pequenas empresas? Será que elas terão condições de sobreviver a mais essa redução forçada da sua jornada de trabalho ou da sua jornada de produção? Por isso, seria até oportuno aproveitar esse momento para as empresas reavaliarem seus métodos de produção, porque talvez com toda essa mudança de comportamento da sociedade, talvez aqueles métodos de produção que nós vínhamos utilizando até agora, talvez já sejam os não mais adequados para essa situação que nós vivemos hoje. E associado a isso, um outro detalhe importante é procurar equilibrar o fluxo de caixa. Como é que nós podemos fazer isso? Basicamente, reavaliando toda a estrutura de custos, reduzindo o máximo possível o custo fixo, reduzindo também, por que não, os custos variáveis, de tal forma que a empresa possa manter a sua margem e, de alguma maneira, sobreviver. Teoricamente falando, nós temos um segredo. E esse segredo está exatamente nessa questão de enxugar a empresa, torná-la flexível, para que ela possa sobreviver e enfrentar esses momentos de recessão de uma maneira um pouco mais tranquila.
À medida que nós adotamos esse tipo de procedimento, com certeza teremos vida longa. Pela importância da Lei de Proteção de Dados, toda semana vamos trazer pontos importantes e novas orientações com algum profissional sobre o tema. Eu estou aqui hoje para te dar algumas dicas importantes sobre privacidade de dados, né? Privacidade de dados, como vocês bem sabem, saiu no dia 18 de setembro de 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. E com isso, você empresário, você industrial, precisa preparar a sua empresa no que se refere à proteção dos dados pessoais. E vamos lembrar que essa proteção não é só dos seus clientes, da sua lista de clientes, mas também dos seus colaboradores, empregados, prestadores de serviço. Então, toda a rede de fornecimento da tua empresa precisa estar preparada para coleta, tratamento e armazenamento de dados, que esse é o que constitui, né, o arsenal da privacidade de dados que você precisa se preparar. E que mais? Né? Vamos a algumas dicas práticas para você, empresário, do que você precisa ter na tua empresa. Uma delas é um profissional chamado encarregado de dados. Isso é muito importante por quê? Porque essa pessoa é a que vai se responsabilizar pela privacidade, pelo cuidado dos seus dados pessoais e pela interação com o titular do dado, que é um cidadão, um colaborador, ou também com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, é esse profissional chamado encarregado de dados, que na Europa é chamado de Data Protection Officer. Esse profissional ele é muito importante porque ele também se responsabiliza pessoalmente por uma infração de dados. Mas, Perrotti, como funciona isso? Sim, pelo seguinte, vamos tomar como uma analogia um motorista de carro da tua empresa. Se ele bate o carro e ele está na velocidade normal, dentro dos limites, com uma carteira de motorista, né, vigente, né, passou no sinal verde e bateu o carro, aconteceu um acidente. Mas se esse mesmo motorista ele estava bêbado, atravessou no sinal vermelho, não tinha carteira de motorista, estava em excesso de velocidade e acabou até matando uma pessoa, essa pessoa vai ter que acabar se responsabilizando por esse crime. A mesma coisa para o encarregado de dados. Então, lembre-se, é muito importante pensar nesse profissional que ele vai cuidar de todos os dados pessoais da tua empresa. Então, é bom pensar também um seguro para essa pessoa ou para a tua empresa. No caso de vazamento de dados, veja a quantidade de vazamento de dados que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Tivemos um problema aqui de mais de 200 milhões de vazamentos de dados pessoais que se encontram na mão de criminosos, né? O seu dado pode estar nesse rol. Então, muito cuidado para que a reputação da sua empresa não tenha nenhum tipo de rusga ou de problema, porque lembre-se que a reputação da empresa é um dos maiores ativos que você tem. Para quê? Para continuar vendendo, por credibilidade junto dos seus clientes. Imagina um cliente seu se ele descobre que um dado pessoal dele foi vazado e em razão de uma negligência, imprudência ou imperícia da tua empresa. Não vai ser legal, não é verdade? Então, vamos trabalhar com a privacidade de dados, né? Vamos fazer os esforços. Lembre-se que há várias bases legais, contrate uma consultoria, né? Um bom profissional que vai fazer com que a tua empresa esteja preparada, e não só a tua empresa. Lembre-se que há uma rede, né, de troca de informações. Você, por exemplo, que tem aí uma prestação, você contrata uma prestação de serviços, por exemplo, de folha de pagamento, né, de contabilidade, ou uma agência de publicidade, onde você coloca todos os seus clientes e passa nome, e-mail, mídias sociais, tudo isso para uma agência de publicidade. E essa agência vai disparar um e-mail marketing. Então, lembre-se que essa agência de publicidade tem que tomar todas as providências para que os dados não tenham vazamentos, não é verdade? Então, muita precaução para os seus prestadores de serviço, porque lembre-se da rede de segurança. Não só você precisa ter um bunker de segurança, mas todos os fornecedores, a cadeia de fornecimento inteira precisa estar junta, forte, para que não haja nenhum tipo de vazamento e isso não venha ao quê? A prejudicar a tua reputação e a tua credibilidade.
Semana que vem voltamos com o tema LGPD com novas orientações. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente. Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Gilberto Cury, presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Cury. Bom estar aqui de novo. Muito obrigado. O que é neurolinguística? Programação neurolinguística, assim, a definição técnica é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Em português, claro, é como é que a gente faz o que faz aqui dentro? Como é que eu faço para gostar, para não gostar, para ficar triste, para ficar alegre, para me motivar, para me desmotivar? É meio que o manual do proprietário do ser humano. A gente nasce sem manual do proprietário, né? Ninguém dá um para a gente. Você vai escrevendo de um jeito ou do outro. Isso. E a neurolinguista ajuda a escrever de um jeito ou do outro. O seu próprio manual, porque cada um tem um, né? Não é um para todo mundo. Claro, claro. Bom, nós estamos num momento ímpar na história da humanidade, que é a pandemia. Você tem um negativo, você tem um positivo, você tem mil coisas que a ciência está dizendo oriundas da Covid. O que é esse negativo, o que é esse positivo e como é que isso pode mudar no meio do caminho? Nossa, vamos tentar resumir a resposta, porque essa resposta é ampla. Assim, o ser humano está sempre fazendo de duas uma, ou evitando o negativo, ou em busca do positivo. Né? Quando a gente evita o negativo, medo faz isso. E medo não é ruim, medo é bom. Excesso de medo é que é ruim. Se as pessoas ficam em excesso de medo da pandemia, o medo é uma emoção desgastante, é uma emoção que degenera um pouco o funcionamento do ser humano, diminuindo até a funcionalidade do sistema imunológico. A gente fica mais vulnerável quando fica com medo demais. Então, medo demais abre a porta, também abre um pouco mais a porta para a pandemia. Né? Quando eu busco o positivo, eu busco soluções, eu funciono melhor, meu sistema imunológico também funciona melhor e eu fico menos vulnerável. Você tem algumas perguntas que estão na sua colinha para demonstrar isso. Você não quer mostrar isso para a gente, por favor? Vou pedir o seguinte, pense num problema que você esteja vivendo nesse momento da sua vida. Eu vou te fazer 2 conjuntos de perguntas. Não precisa contar qual é o problema, não, para quem está do seu lado, porque aqui a gente não ouve. Mas assim, pergunta, qual é o seu problema? Há quanto tempo você tem esse problema? Onde é que está o erro? Onde é que eu errei? Outra pergunta é, quem é o real culpado por esse problema? Qual é a pior experiência que eu já tive com esse problema? E a última pergunta é, por que você ainda não resolveu o problema? E eu faço as perguntas pausadamente para você pensar na resposta. Agora eu quero que você pense no mesmo problema. E eu vou te fazer outras perguntas. O que você quer em relação a esse problema? Como é que você vai se sentir quando você tiver resolvido o problema? O que mais vai melhorar quando você resolver esse problema? O que de semelhante você já conseguiu resolver na sua vida? Parecido com esse problema, não precisa ser igual.
que recursos você já tem e que recursos você pode conseguir para te ajudar a solucionar esse problema. E a última pergunta: qual é o próximo passo? Qual é o planejamento para a solução do problema? E aí, compara. Como é que você se sentiu com o primeiro conjunto de perguntas? Como é que você se sentiu com o segundo conjunto de perguntas? Qual dos dois conjuntos de perguntas põe a sua cabeça na direção da solução do problema? Obviamente, escolhi o segundo, né? É o que todo mundo lá deve estar pensando. Claro, e foi importante todo mundo perceber isso. Vamos pular disso para a inteligência emocional. O que é e como é que ela ajuda? Nossa, inteligência emocional tem muitos componentes, né? Mas se resumir em duas partes, inteligência emocional tem uma parte que diz que é a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Intrapessoal é eu conhecer melhor as minhas emoções, saber melhor das minhas limitações, ser capaz de fazer o meu melhor, me comparar menos com os outros. Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Quanto melhor você se conhecer, mais capaz você vai ser de se ajudar e de ajudar os outros, né? O outro componente é a inteligência interpessoal. Capacidade de se relacionar melhor com os outros, se meter em menos conflito, sair mais rápido dos conflitos nos quais você se meter, ser mais empático, ser mais respeitoso com os outros e consigo mesmo, saber solucionar melhor problemas. Quer ver uma coisa? Um problema que muita gente tem é com o cônjuge. Você teve um namorado, uma namorada, tem um marido, uma esposa, quer ver? Pensa nos conflitos que vocês já tiveram. Agora lembra e vê se a maioria deles não foi porque um queria que o outro fizesse as coisas do jeito dele. Eu quero que você faça as coisas do meu jeito, você quer que eu faça as coisas do seu jeito. Aí dá conflito, falta de respeito um pouco. Quando você falou em conflito, um dos temas é como solucionar o conflito. Como solucionar o conflito? Como se soluciona? Exato, respeitando mais o outro. Quando eu nego a experiência do outro, você está errado. É muito ruim ouvir você estar errado. Eu posso ouvir, eu penso diferente de você. Assim, primeira regra do bom negociador. O bom negociador nunca diz que o outro está errado. Eu posso dizer que, na minha opinião, eu acho que você está enganado. Ou você não considerou uma variável importante, ou você não pensou numa coisa que tinha que ter pensado, ou você não está respeitando a minha opinião. Mas muitas vezes eu faço isso sem respeitar a opinião do outro. Aí o conflito se acirra, né? Quando eu digo eu entendo o que você pensa e eu penso diferente, a coisa começa a acalmar. Quando começa a acalmar, é mais fácil de solucionar o problema. Como é que isso influi na melhoria de qualidade de vida? Nossa, é assim. Você quer saber se você é chato? Tem regra para isso. A regra é: quantos convites você recebeu para almoçar ultimamente? Se foram poucos, é porque você é chato. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Existe gente chata? A maioria de vocês vai responder sim, existe gente chata. Pois eu vou te dizer, não existe gente chata. Existem pessoas com necessidades especiais. Se você me acha chato, você vai me tratar de um jeito. Se você me acha com necessidades especiais, você vai me tratar de outro jeito. Eu vou gostar mais de você, eu vou respeitar mais você. Você convida chato para almoçar? Não, né? Mas você convida alguém que te respeita, você gosta de convidar para almoçar. Então, melhoria da qualidade de vida é se relacionar melhor com os outros, se relacionar melhor consigo mesmo, ser mais emocionalmente inteligente, que é composto de tudo isso que a gente falou, resumidamente. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos. Como é que se motiva as pessoas? Como é que se motiva as pessoas? Assim, uma coisa é certa, ninguém se motiva pelos seus motivos. As pessoas sempre se motivam por razões próprias, por critérios próprios. O bom vendedor nunca convence alguém a uma coisa. O bom vendedor motiva alguém a alguma coisa. E no sentido amplo, todos nós somos vendedores. Os seus clientes são os outros 7 bilhões de pessoas do planeta.
né? Quando eu quero motivar você, eu preciso pesquisar e saber o que é importante para você para poder te motivar. Porque se eu usar você, se eu estou vendendo um produto para você, por exemplo, eu digo, não, é barato, mas não é no preço que você está pensando mais na qualidade para depois pensar no preço, eu não vou te motivar. Eu só vou te motivar se eu entender melhor quais são os critérios que você usa para se motivar. Aí funciona melhor. Se eu usar o meu para te motivar, não vai funcionar. Bom, nós estamos no meio do momento atípico da humanidade. Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas sofrendo os mais variados tipos de problema. Que tipo de mensagem você acha que essas pessoas precisariam estar recebendo nesse momento? É um momento muito difícil, ficar trancado em casa. Mais difícil ainda para quem tem criança pequena, que tem que assistir aula no telefone, na televisão. A vida está mais complicada com a pandemia. Então, um jeito é se cuidar melhor. Procure algum tipo de relaxamento ou de meditação, ouvir música, ler um livro sobre um assunto que te acalme, faça coisas que te ajudem a se voltar um pouco para dentro, não ficar só vivendo aqui fora nessa agitação. Isso vai te ajudar muito, procurar entender melhor as próprias emoções, conversar com pessoas, nem que seja por telefone, por Zoom, por WhatsApp, mas enfim, interagir com as pessoas, de preferencialmente não digitando, mas conversando, vendo a cara e a pessoa te vendo. Fale das suas dificuldades. Quando a gente fala da nossa dificuldade, para ela parece que se acalma um pouco. Quando eu ouço a dificuldade do outro, tenho compaixão, tenho vontade de ajudar o outro, isso faz bem para mim também. Muita gente não sabe, mas ter um animal de estimação nessas horas ajuda muito. Porque animal de estimação costuma despertar amor na gente. E sentir esse amor, fazer carinho no gato, no cachorro, cuidar dele, é uma sensação regeneradora, que ajuda a gente a se sentir melhor. Então, se você não tem, está sozinho, por exemplo, arruma um cachorrinho, um gatinho, alguém que te faça companhia, de que você possa cuidar, vai te ajudar a se sentir melhor também. Converse com amigos, converse com quem mora com você, fale um pouco, não precisa se abrir todo e ficar falando de emoção o tempo inteiro, mas conversa um pouco sobre como você está se sentindo, isso vai ajudar você a se sentir melhor, porque a situação não está fácil. Qual seria a sua mensagem final? Minha mensagem final é isso, vai com calma. Olhe para dentro, agradeça-se. Às vezes eu falo para as pessoas, dê-se um alto abraço pela busca, pelo esforço que você está fazendo, pela intensidade das coisas que você está vivendo, sentir-se grato a si mesmo pela sua busca, pelo interesse, pelo esforço, vai te ajudar a passar por essa crise melhor. Isto faz com que as pessoas sejam mais felizes e vivam melhor. Gratidão, muito, ajuda muito. Falar em gratidão, nós queremos agradecer muito a sua participação, Gilberto Cury, que nós chegamos ao final do nosso tempo, e tomara que essa mensagem possa ter contribuído para todos que estão participando conosco. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.